internet que está ruim, talvez. Acho que vai ter que sair e entrar de novo. Não sei se ele está nos escutando. Não sei se é a Jéssica que está com ele. Vamos esperar. Bom dia, Lindenberg. Bom dia, Jéssica. Não, eles não estão escutando. Manda um recado aí para ele, Marcelo. Pede para ele sair da transmissão e entrar novamente. Vamos lá. É importante aqui a presença do deputado, porque, além disso, né, tem outras notícias aí que são... além dessa cobrança que o Moraes revogue a prisão domiciliar do Bolsonaro... Ele está nos escutando, mas nós não estamos escutando. Sim. Verifica, por favor, se o seu microfone está aberto, deputado. E, além disso, a internet dele está ruim, porque eu mal estou vendo ele. Eu não sei se você está vendo bem. Ele saiu, vamos ver se ele vai voltar. Enquanto isso, engraçado, né? Sai aqui, mas não sai da minha tela. Vamos lá. Saiu aqui, mas não está aparecendo aqui na minha tela. Não aparece na minha tela, mas aparece que ele está aqui. Vamos lá. E, além disso, né, ele tem cobrado do Alcolumbre o fim da escala 6x1, né? Está denunciando um lobby empresarial. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes atuou para impulsionar o conteúdo contra o fim da escala 6x1 e para tentar atrasar a votação da proposta que prevê mudanças de jornada de trabalho. Está denunciando isso. Vamos ver se o Lindenberg volta. Gente, eu não sei se sou eu que estou completamente travada aqui. Oi. Está nos ouvindo agora, Lindenberg? Bom dia. Marcelo. Agora estamos ouvindo. Bom dia. Finalmente eu consigo te pescar, né, cara? Que difícil te trazer aqui nesse bom dia. Rapaz, a vida é muito corrida, né, Marcelo? Tudo bem? Tudo bom? Bem-vindo. Como vai a campanha da Gleice? Quais são as chances concretas dela voltar como senadora? Ela está batalhando muito lá. Ela tem... Pesquisa está tudo emparelhado lá, mas o Paraná não é um estado fácil, é uma eleição difícil. Não. Mas eu acho que ela vai vencer. Ela foi muito corajosa em assumir isso, né? Ela foi muito corajosa em assumir essa batalha. A Gleice tem causa. A Gleice trabalha não por ela, por um projeto. E o presidente Lula precisava que alguém colocasse o nome lá como o nome dela, que era o nome mais forte. É um estado muito difícil. E nós estamos num momento, Marcelo, que a Gleice assumiu isso e todo mundo tem que assumir isso. Agora não é o momento de cada um pensar só nos seus interesses. A Gleice tem essa grandeza. Ela seria a deputada mais votada do Paraná. Ela vai para uma batalha, que é uma batalha que ela pode ganhar ou pode perder, mas ela sabe que ela está indo para um campo de batalha para abrir terreno para a vitória do Lula nacional. Porque o jogo numa eleição nacional como essa é o seguinte, olha, qualquer diferença que a gente tira no Estado pode ser decisivo. Você sabe que na eleição passada, a Bahia sozinha tirou a diferença de São Paulo. Então é um jogo. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, por exemplo, na eleição passada, Jair Bolsonaro ganhou do Lula por 13 pontos de diferença. Foi 53, foi 13 pontos de diferença. 4 pontos de diferença. Meio de... Cara, aqui no Rio mudou. Pesquisa, o Lula está na frente. Então, o Rio, que é um lugar problemático, de uma hora para outra virou num lugar que pode ser decisivo no jogo nacional, porque aqui a crise do PL é muito grande. Cláudio Castro vai ser preso. Tem uma operação, os caras estão envolvidos no crime. Então, a Gleice pôs um pouco, Marcelo, nesse desafio de um projeto maior para o país, da importância da eleição do Lula. É uma eleição difícil, mas eu estou botando muita fé porque ela é muito guerreira. Pois é, mas ela fez só um pedaço, duas coisas. Primeiro, você soube hoje que aquele advogado lá do Paraná, Nelson William,
que advogou para a Érica Marena contra mim, perdeu. Ele me processou a mim, a Carta Capital, está sendo investigado por fraude no INSS. Lá, o grande escritório de advogados. Pois é. Esse cara tá enrolando tudo que é coisa. É um dos grandes amigos do Flávio Bolsonaro. Mais um. Vocês viram a pesquisa Quest? Vocês viram a pesquisa Quest? Vimos. É uma pesquisa interessante, porque nessa o Lula abre 8 pontos de diferença no segundo turno. Então, não é qualquer coisa. Você sabe que antes do escândalo lá do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, a diferença estava 42 Lula, 41 Flávio. Agora está 45-37, 8 pontos. Eu tenho dito o seguinte: tem a crise do lado deles, porque a crise do lado deles é uma crise de desmoralização. Aquele discurso mentiroso bolsonarista, que eles falavam, atacavam o Lula ladrão, e vocês PT, que a gente sempre soube que essa turma aí é uma organização criminosa. Mas eles perderam qualquer capacidade de sustentar esse discurso. Então, tem um problema de defensiva política. Eles não estão na ofensiva, a gente sente isso nas ruas. Eles estão meio acuados. Mas tem uma outra coisa. Essa pesquisa aparece muito a melhora na avaliação do governo do presidente Lula. Finalmente, parece que tudo aquilo que o Lula está fazendo está vindo à tona. Congelou? Eu acho que ele congelou. As pessoas começam a sentir. Melhor acima de 5 salários. Ele ainda perde no Sul, né? Perde, mas ele ainda perde no Sul. Me dá o celular aqui para eu pegar a pesquisa. Perde no Sul, mas cai muito a diferença entre aprovação e desaprovação. No Nordeste está 55% para o Lula e 24% para o Flávio. E eu ainda acho que vai ser maior no Nordeste. Mas no Sul, o Flávio está liderando com 37% e o Lula com 29%. Mas olha só, eu quero ver aprovação. Sabe como é que era no Sudeste, em março desse ano? Desaprovação do Lula, 58%. Caiu para 50% a desaprovação. Cai 8 pontos. De março para cá. Não é pouca coisa. A aprovação era 37%. Subiu 34%. Ou seja, subiu 7 pontos. Uma diferença que nós estamos falando de 15 pontos. É uma coisa muito alta. Então, a desaprovação era 58 contra 37. Agora é 50 contra 44. Então, no Sul, também caiu. Caiu 5 pontos a desaprovação. Então, eu considero esses fatos positivos. Eu acho que aí tem a ver com o governo, tem a ver com nós estamos com o menor desemprego da história, mas tem a ver muito com o desenrola, muita gente devendo que conseguiu renegociar a dívida, tem a ver com a isenção do imposto de renda até R$5.000, que as pessoas começam a sentir que é mais dinheiro no bolso, é aumento de renda do trabalhador, porque essa é a diferença do governo do presidente Lula. Nós tivemos reajuste real do salário mínimo em todo ano. E tem a isenção do imposto de renda, que é mais renda no bolso do trabalhador. É que nesse governo do presidente Lula, a renda do trabalhador tem subido acima da inflação algo em torno de 5%. Eu acho que isso, de alguma forma, começa a bater. A história do fim da escala 6x1 também, eu tenho andado muito no Rio. As pessoas estão sentindo, apesar desse boicote do Alcolumbre, dessa coisa que ele está fazendo, mas eu sinto que esse debate nas ruas cresce e as pessoas percebem quem é quem está de que lado. Mas eu diria que essa pesquisa foi muito boa. Sobre essa pesquisa ainda tem a rejeição, né? O Flávio Bolsonaro com 57% de rejeição contra Lula com 50%. Com 57% de rejeição, acho que não dá mais
para manobrar. A gente ainda está esperando um tal de um vídeo aí, pornô, que está para aparecer. E essa questão que você toca também das tarifas, eu acho que influencia politicamente aí também essa questão da eleição, da reeleição do Lula e da queda do Flávio, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Deixa eu só acrescentar um pedido nessa pergunta da Daphne. Você não tem medo de que com essa rejeição, com essa situação que está no Rio, com a Polícia Federal dando toque-toque, ele acabe desistindo e apareça um outro nome de última hora? Não pode acontecer isso, Lindbergh? E isso não pode ser pior para nós? Olha, eu acho difícil eles recuarem da candidatura deles. Esse debate eles estão travando há um bocado de tempo. Tinha a alternativa lá atrás, que era do Tarcísio, que amplos setores, o mercado financeiro, queria o nome do Tarcísio, mas a família Bolsonaro decidiu que era o nome deles, porque eles querem disputar o espólio. Eles estão pensando não só nessa eleição, eles estão pensando em ficar com o capital político da oposição ao governo do presidente Lula. Eles disputam isso muito. Muita gente me fala, mas se trocar e virar Michele, a possibilidade é zero. Eu acho que o Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, a briga dele é tão grande que eles votariam até no Lula, mas não votariam na Michele, não deixariam a Michele ser candidato. Porque é uma guerra ali, de fato, sem proporções. Então, veja, eu acho que a tendência é que eles manterem essa candidatura do Flávio Bolsonaro. E até porque, pessoal, tudo bem, a gente abriu 8 pontos dessa pesquisa, mas tem pesquisa que tem 3. Eu fico impressionado com o grau de resiliência deles. Eles conseguem segurar no meio desse vendaval do lado de lá. Porque, para mim, aquela questão com o Vorcaro era desmoralização total. Aquele cara mentiu. Eu tive a oportunidade, não sei se vocês viram, de pegar ele no plenário e fazer uma fala cobrando ele, 3 dias depois do surgimento daqueles áudios do Vorcaro, né? Em que ele foi falar lá no plenário. Parece que eu estava, Marcelo, parece que eu estava prevendo que ia acontecer aquilo. Era uma sessão de uma quinta-feira do Congresso, uma sessão esvaziada, porque podia votar à distância. E eu disse para a Gleisi, na quarta-feira, eu vou ficar, porque esses caras vão vir mentir amanhã, falar de CPMI e tal. Tinha pouca gente no plenário. Quando eu vejo Flávio Bolsonaro entrando, ele pede pela liderança do PL. Eu faço pela liderança do governo. Ele sobe, fala um monte de abobrinha, e eu subo e disse, o senhor não vai se explicar? Ele estava saindo do plenário. Está saindo? Aí ele voltou. Gente, quando eu comecei a falar das contradições, Vossa Excelência disse que não conhecia o Vorcaro. Aí sai esse áudio. Irmãozão. Mas, ô Marcelo, Daphne, o silêncio era constrangedor do lado deles. Você sabe uma coisa, quando você para assim, vê os caras na defensiva, completamente desarmados. Então, eu imaginava até que essa diferença nossa aumentasse muito mais, cara. Porque aquilo... Então, eu acho que o Flávio Bolsonaro não sai a candidatura por isso, porque eles ainda se seguram, cara. Eles estão ali, eles têm esperança, eles estão ali. Né? Não é uma eleição que está ganha assim para a gente. É uma eleição que é uma eleição dura. É por isso que ele não vai abrir, entendeu, Marcelo? Não é uma eleição que ele pode dizer assim, e a gente tem que entender desse jeito, a gente não pode cair num já ganhou desse, não. Nós vamos ganhar. Não é cair no já ganhou. Não é cair no já ganhou. Mas você não vê chance de ser no primeiro turno? Vejo. Do jeito que está crescendo o Lula? Eu vejo chance de ser no primeiro turno. Porque eu acho que vai ter uma coisa. Quando aparecer, rapaz, debate, o Lula e o Flávio Bolsonaro, se bem que o debate, eu defendo que o Lula vá no segundo turno. Porque o Lula ficar no meio daquele bando de malucos, Zema, Renan Santos, Ronaldo Caiado, é só para vir um tiroteio contra um.
É só para apanhar, né? Deixa esse maluco falando sozinho aí, deixa eles Não brigando vai entre ter eles. não vai ter Simone Tebet para defendê-lo, Não vai para ter. ajudá-lo. Não, vão ficar vão tudo para cima do Lula. Não. O Lula é uma figura muito grande para estar num palco, porque essa política brasileira não baixo desse aí, entendeu? Então, mas na verdade o Lula vai para o debate se tiver segundo turno. E eu estava falando um debate do Lula com o Flávio Bolsonaro. Olha a diferença, cara. Acho que as pessoas estão percebendo, tem muita gente que está vendo outra coisa, que é insegurança. Cara, gente que não gosta necessariamente da gente, do Lula, mas fica com medo de votar num cara desse, no Flávio Bolsonaro. Né? Hoje vai ter a questão da tarifa, a decisão é dia 15, é hoje, viu, Daphne, que você perguntou. Esse ponto virou um ponto muito importante. Olha, você sabe que em dezembro passado o Trump lança uma nova política de segurança nacional dos Estados Unidos. Nessa nova política de segurança, eles reeditam a doutrina Monroe, que é aquela de 1823, que dizia América para os americanos. Você sabe que vários secretários do Trump, quando falam da América Latina, tratam como quintal. Mas o mais grave, e eu estou convencido que o plano norte-americano para a América Latina é um plano de colonização, tratar como colônia. Pegam o petróleo da Venezuela, se apostam mesmo é dele, fazem o que querem. E o pior é que a família Bolsonaro é a primeira vez na história do Brasil. Nós já tivemos direita, os integralistas, Plínio Salgado, mas que eram nacionalistas. É a primeira vez na história do Brasil que nós temos um grupo claramente antinacional que defende os interesses norte-americanos acima dos interesses brasileiros. Então, os Estados Unidos querem olhar isso aqui como colônia, mas o pior é que eles se apresentam como gestores de uma colônia. Eles já levam essa submissão no discurso, na forma. É como se eles fossem para entregar o Brasil, entregar terras raras, privatizar a Petrobras. É isso. Então, é um grau de subordinação gigantesco. Eu acho que essa questão nacional é uma questão muito importante a ser levantada. Acho que a questão da vida do povo trabalhador, a PEC 6x1, é muito importante, porque a gente sabe o que eles querem. O projeto alternativo do Rogério Marinho e do Flávio Bolsonaro é que o trabalhador ganhe por hora trabalhada. Isso aqui não está garantido nem o salário mínimo. E acho que o discurso de corrupção eles perderam. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que bater muito na defesa do Brasil, na defesa dos trabalhadores, do povo pobre desse país, né? E enfrentar eles nesse debate, que é o debate que era tônico. Como é que o Bolsonaro foi eleito? O discurso contra a corrupção, PT, Lula ladrão, era essa bobajada, mesmo a gente sabendo quem era, eles enganaram um bocado de gente com esse discurso. Então, eu acho que isso garante para a gente um discurso para ir para a ofensiva política. Deixa eu ler aqui agradecer a Eletra Silva, que disse: Flávio Rachadão aposta na interferência dos Estados Unidos nas nossas eleições. É isso aí, Eletra Silva. Obrigada aqui pelo apoio. E aí eu vou aproveitar e colocar aqui o comentário do Henrique, né, Lindbergh, porque você publicou na segunda-feira uma postagem na rede social X com o objetivo de criticar o lobby empresarial que atua para manter a jornada de trabalho e, enfim, não acabar com essa jornada com o fim da escala 6x1 e cobrou do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, o nosso internauta colocou aqui: Daphne Marcelo, pergunte, por favor, ao deputado por que não há marcação de manifestação do fim da escala 6x1 aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. E ele agradece. Eu acho que tem que marcar, cara. Quem tem que chamar isso são os movimentos sociais, mas tem que marcar os partidos. Eu estou cobrando isso. Eu acho que teve um erro cometido por parte, inclusive, do governo grande, porque nós tínhamos uma urgência em relação ao PL que trancava a pauta, que obrigaria o Alcolumbre a ter votado. Eu não sei por quê, que foi o gênio da raça, que tiraram a urgência desse projeto. Agora a gente tem que ir para cima do Alcolumbre. Tem que cobrar diariamente isso.
Eu fiz essa matéria postagem porque saiu uma matéria no painel da Folha que aquela Abrazel, que é a entidade dos empresários, de donos de restaurantes e bares, estava fazendo campanha publicitária defendendo o Alcolumbre por travar a PEC do fim da escala 6x1. Isso é uma vergonha, a gente tem que ir para cima. A gente tem que cobrar, o jeito que a gente tem que fazer isso é cobrando indo para cima desse Alcolumbre, diariamente, chamando manifestação. Foi assim, eu era líder do PT, que a gente fez naquela PEC da blindagem. Então, eu acho que a gente tem que marcar mobilização mesmo. Eu tenho conversado com as pessoas. Não dá para ser, eu chamo a mobilização, entendeu? Tem que ser os partidos, os movimentos sociais, mas tem que fazer isso imediatamente. Isso tem que ser prioridade. O Marcelo e Lindbergh, eu queria, não sei se era isso que o Marcelo ia falar com o Lindbergh agora, mas você, Lindbergh, cobrou a revogação da prisão domiciliar do Bolsonaro depois da cartinha, né? Era isso, Marcelo? Você ia falar? Desculpa, acabei de te Não, eu quero entrar nesse tema também, depois de entrar no tema do Rio de Janeiro. Mas nesse tema, eu me permito discordar, quero saber isso, quero falar isso, Lindbergh. Não é melhor o Bolsonaro ficar quietinho lá na casa dele? Ele está lá desde 24 de maio. Isso não o tirou do campo, não o apagou, não foi preciso uma carta e que eles se enrolaram completamente e que acabou gerando a proibição do Flávio ir lá. Não é melhor ele ficar quietinho lá? Só para complementar, eu estou lendo todos os relatórios da Polícia Militar. Não sei se você sabe que semanalmente ela faz um relatório dizendo quem foi e quem não foi lá e que horas foi. Nesse relatório, de 114 dias, o Flávio Bolsonaro não teve nem 30 dias lá. Para dizer que ele é advogado, vamos lá. Deixa eu contar para vocês. A gente não pode deixar esse pessoal livre, a gente tem que ter pressão permanente em cima dessa turma. É o que eu faço aqui. Deixa eu te contar que esse episódio da carta é um episódio grave. Eu entrei com um pedido de revogação da prisão domiciliar. O que é que saiu da decisão do meu pedido? O impedimento do Flávio Bolsonaro se encontrar com ele por 90 dias. Não foi isso? Eles estão dizendo agora uma coisa perigosa. Isso é interferência do Alexandre de Moraes nas eleições. É o discurso, é a mesma narrativa golpista. Interferência nas eleições. Não é nada disso. Sabe por que houve essa decisão? O Bolsonaro, diferente do Lula lá atrás, foi condenado com trânsito em julgado e tinha suspensão dos direitos políticos. Se você percebe, a campanha do Bolsonaro começa com o Bolsonaro moderado, ele tentando se vender. Não deu certo aquilo. Ele não empolga ninguém, não empolga a militância deles. Aquela carta ali do Bolsonaro, se vocês percebem, está escrito o seguinte: Flávio Bolsonaro é o meu porta-voz e candidato. O que eles iam querer fazer naquele movimento? Era trazer Bolsonaro para a cena do jogo. E se o Flávio Bolsonaro é o porta-voz, não é um candidato autônomo. É como se o Jair fosse o candidato oculto. Ele falasse para o Jair Bolsonaro: ô Marcelo, porta-voz fala uma vez só? Não, porta-voz fala sempre. Então, veja, o que é que eles estavam planejando? Desafiar uma medida cautelar. Medida cautelar porque ele está preso. Ele está preso numa prisão domiciliar, ele está numa mansão de 400 metros quadrados, com piscina, com churrasqueira. Mas o que é que o Alexandre de Moraes disse? Tem medidas cautelares. Ele está com o direito político suspenso. Ele não pode falar em rede social, nem por ele, nem por interposta pessoa. É isso que está lá. Então, veja, eles descumpriram deliberadamente. Para quê? Tentaram testar o Supremo. Porque se o Alexandre não fizesse nada, isso ia ser uma prática. Eles iam continuar com essa tese, iam continuar repetindo o curso. E essa era a estratégia. Eu entrei lá e o Alexandre de Moraes deu para mim uma decisão correta, que é de proibir por 90 dias. Inclusive, eu quero falar da vergonha que é a OAB de hoje em dia.
OAB que defendeu a democracia nesse país. Que história é essa? Flávio Bolsonaro está indo lá como advogado? Que conversa é essa furada? Ele está indo lá como candidato a presidente da República, descumprindo decisão judicial, deliberadamente. A OAB está se prestando um papel como esse, acobertar um discurso como esse. Então, eu acho, viu, Marcelo Auler e Daphne, Auler que eu conheço, que gosta de história, eu não tenho dúvida que eles se inspiraram num exemplo histórico, não tem nada a ver com isso, mas que foi um exemplo que marcou uma página da história do país, da Argentina. A Argentina, o Perón estava exilado na Espanha, muito tempo, e foi ter eleição em 73. Ele bota um aliado dele, Héctor Câmpora, para ser candidato a presidente da República. Só que ele coloca com o Héctor Câmpora para ser o porta-voz dele. Igual que Jair Bolsonaro disse na carta. Flávio é meu porta-voz. E o Câmpora dizia, olha, o verdadeiro candidato é o Perón. E no caso ali do Câmpora, é uma cena histórica, inclusive, belíssima. O Câmpora ganhou a eleição presidencial na Argentina, ficou presidente só 49 dias, Auler. Ganhou a eleição, ele anistiou o Perón volta para a Argentina e ganha, chama nova eleição e ganha a eleição. Então, eu estou querendo dizer que ali tinha uma mudança de estratégia do bolsonarismo, naquela carta, que era tentar transformar o Jair Bolsonaro no candidato, porque o filho é desprovido de carisma, de tal. Era ali. Com aquela provocação nossa justiça, nós conseguimos impedir com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que a decisão foi excelente. Melhor do que mandar para Papudinha de novo. Porque se eu tivesse provocado, não tinha decisão. Não, entendeu? Verdade. Mas mandar para Papudinha... E você pediu para que o Flávio pagasse 100 mil de multa depois dessa carta, né? Aliás, dinheiro do troco do pão, porque a gente está vendo aí, tem uma manchete nossa hoje, dizendo que o Flávio Bolsonaro tem um patrimônio de 600 milhões, que foi o que disse o ex-aliado dele, o Julian Lemos. Enfim, não sei também sobre esse patrimônio do Flávio, o que você acha? A gente está com tempo curto, a gente vai ter que encerrar. Mas eu também preciso eu também preciso que você fale sobre o Rio de Janeiro. Quais são as perspectivas com essa polícia batendo na porta dos bolsonaristas do resultado da eleição aqui? Daphne, eu não sei o patrimônio do Flávio Bolsonaro, mas sei que ele é enrolado em tudo que é coisa, pelo amor de Deus. É o mais corrupto dos filhos do Bolsonaro, é um negócio para onde mexe tem rolo dele. Agora, o Rio de Janeiro é isso, de fato, nós temos uma organização criminosa aqui. Os tentáculos dessa turma aqui, olha, estão envolvidos com Vorcaro. Foram 3 bi, gente, dinheiro de aposentado. E dinheiro sem lastro. O danado é isso que fizeram. Esse Cláudio Castro, essa turma fez. Eles estavam envolvidos na Refit, refinaria de Manguinhos, daquele Ricardo Magro. Tudo que é escândalo. Estão envolvidos com milícia. Estão envolvidos agora, a gente está vendo o braço ligado ao narcotráfico, Comando Vermelho, porque tem uma operação unha e carne que é aquilo, que tem aquele TH Joias que está preso, cada vez mais enrolando gente, né? Tem um Alessandro Carracena Pitobeiro, ligadíssimo ao Flávio Bolsonaro, que está preso nisso aqui. Então, o Rio de Janeiro foi tomado. Nós estamos vivendo um momento bom, que entrou esse vice, que entrou o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Couto, que está fazendo uma limpa. Está desmontando toda essa estrutura que tinha montado aqui. Era uma máquina a serviço do bolsonarismo e do crime. Essa era a verdade. E ele está desmontando tudo isso, botou a Polícia Federal em tudo. Então, aqui eu espero que tenha uma limpa grande na política. Esse estado do Rio de Janeiro precisa ressurgir, né? E era um braço. Então, veja, o bolsonarismo surge no Rio de Janeiro. E, nesse momento dessa eleição, a crise do bolsonarismo no Rio de Janeiro pode ter reflexos muito importantes na campanha do Flávio Bolsonaro, porque, de alguma forma, vai chegar no entorno dele. É um prazer enorme falar com vocês. Mande um abraço para o Leonardo Tucci.
Olha aqui, você precisa voltar mais vezes aqui no Bom Dia. Para passar 1 hora com a gente. Marcelo, a gente vai encerrando aqui. Obrigada, Marcelo Lindbergh. briga comigo até quando eu vou. Ele diz, você tem que voltar. Isso é assim mesmo. Claro, o que é bom a gente repete. Valeu, Eu sei, Marcelo. Marcelo, Obrigada, valeu. Lindbergh. Tchau. Valeu, gente. pessoal. Um abraço. Tchau. Abraço. Tchau.